Fala, meu povo, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos aprender como que funcionam os exercícios de função quadrática, né? Então vai ter bastante exemplo para você fazer e gabaritar na sua prova. Você não vai ficar fora dessa, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Boa aula, tchau, tchau! Fala, meu povo, tudo bem? Nós estamos fazendo umas videoaulas falando sobre função quadrática, que é também chamada de função do segundo grau, né, galera? Então, na primeira aula, nós falamos a definição de função do segundo grau e nós fizemos um exemplo em que a função tinha a concavidade voltada para cima. Agora nós vamos fazer um exemplo em que a concavidade é voltada para baixo, tá? Então a definição continua sendo a mesma, né? É uma função que é quadrática, é aquela que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, a b e c pertencem aos reais e o a tem que ser diferente de zero para não anular o x ao quadrado, tá bom? Então nós vamos fazer o exemplo agora com a concavidade voltada para baixo, tá bom? Mais um estudo de uma função quadrática com tudo bem minucioso para você aprender bem detalhado e gabaritar na sua prova, tá bom? Vamos lá? Então, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Nós vamos tirar os coeficientes agora dessa função. Então, os coeficientes nada mais são que os valores de a, b e c, igual a gente faz no Bhaskara, tá? Então, o valor de a é o número que acompanha o x ao quadrado, então ele vale 1 aqui, né, quando não aparece. Como tem o menos, o a vale menos 1. O b é o número que acompanha o x, então ele vale 4. E o c é um número sozinho, então ele vale 5, tá bom? A concavidade, ela diz respeito à parábola, né? O gráfico de uma função quadrática ou função do segundo grau é uma concavidade, né? É uma parábola cuja concavidade pode ser para cima ou a concavidade pode ser para baixo, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter a concavidade CVB. A concavidade é voltada para baixo. Por que ela é voltada para baixo? Porque o A ele é menor que zero. Ele é um número negativo, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Então, ele é negativo, tá? O A vale menos 1, ele é negativo. A concavidade dessa parábola que representa a função será voltada para baixo. Beleza? Fala, meu povo! Então, continuando agora estudando a mesma função, tá? Nós vamos estudar as raízes ou zeros da função. Na primeira videoaula, falando sobre função quadrática, nós vimos que as raízes ou zeros da função nada mais são do que onde elas cortam o eixo de x, tá bom? Vou fazer direitinho aqui. Então, olha só, nós acabamos de ver que a concavidade vai ser voltada para baixo. Aonde essa parábola cortar o eixo de x, tá? No x uma linha e no x duas linhas, ela é chamada de raízes ou zeros da função. Então, corta, vamos colocar assim, onde corta, né? Onde corta o eixo de x, tá bom? Onde a parábola corta o eixo de x é chamado de raízes ou zeros da função. Então, nada mais são do que o x uma linha e o x duas linhas. Para resolver, nós vamos pegar a equação que define nossa função e vamos igualar a zero, porque afinal eu tenho que achar as raízes ou zeros dessa função, tá bom? Então, eu vou pegar a equação que define essa função e faço igual a zero. Como x ao quadrado está negativo, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, tá bom? Então, eu vou ter que trocar todo mundo de sinal. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero, tá? Se a gente quiser fazer Bhaskara para resolver, pode fazer. Para dar adiantada no vídeo, nós vamos fazer por soma e produto, tá? Se você não lembra como é que faz soma e produto, agora eu vou pôr um card aqui falando para você como você pode fazer uma equação do segundo grau usando soma e produto e não precisar usar o Bhaskara, que às vezes demanda tempo, tá? E é bem trabalhoso, tá? Mas se você fizer o Bhaskara, também vai dar o mesmo resultado. Então eu vou colocar menos soma
em cima do número que acompanha o x. E vou colocar mais produto em cima do número que tiver sozinho. Tá? Então, eu sei que a soma vai ter um valor e o produto também. Opa! Então, eu vou ter o produto aqui. Então, a soma menos com menos vai dar mais 4 e o produto mais com menos vai dar menos 5, tá bom? Então, olha só, galera. Se eu começar pelo produto, eu sei que vai ter uma multiplicação negativa, então um valor tem que ser positivo e outro tem que ser negativo para que a multiplicação, que é o produto, dê negativo, tá? Então, se eu fizer assim, ó, 1 vezes 5, eu sei que vai dar 5, né? Mas é negativo. Então, eu tenho que jogar ou menos 1 ou vai ser menos 5. Então, eu vou colocar menos 1 primeiro. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. E se eu fizer menos 1 mais 5, vai dar 4, tá bom? Então, deu certo. Então, eu tenho que o x uma linha é igual a menos 1 e o x duas linhas é igual a 5, tá? Porque se eu somar menos 1 mais 5 vai dar 4. Se eu multiplicar, o produto vai dar menos 5, tá? Então, essas são as raízes da nossa função, tá? As raízes ou zeros da nossa função, beleza? Então, meu povo, continuando, agora a mesma função, o mesmo exemplo, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5, tá? Nós vamos estudar o vértice, tá? Lembrando, o vértice nada mais é do que o meio da parábola, né? Na videoaula anterior nós falamos sobre o vértice. O vértice, tá? Ele tá no meio da parábola. Se eu traçar aqui uma reta, tá? Essa reta é chamada de eixo de simetria, né? Então o vértice determina o eixo de simetria da parábola, né? Divide ela em duas metades, né? Espelhadas, igual a gente estuda na física. E o vértice está no meio da parábola, tá bom? Então, o vértice está no meio da parábola, é o ponto central da parábola, fica no meio, tá? E se eu traçar uma reta, ele também tem o eixo de simetria, porque ele divide a parábola ao meio, tá bom? Para encontrar as coordenadas do vértice, eu vou ter que fazer o x-vértice, que é menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Por que eu tenho essas fórmulas? Porque eu tenho que encontrar o valor das coordenadas do vértice, tá? Quando a gente for fazer o grafo daqui a pouquinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós já sabemos que a concavidade do nosso exemplo agora é voltada para baixo, e eu vou ter aqui o vértice, tá? O vértice ele é um ponto que pertence ao plano cartesiano. Se ele pertence ao plano cartesiano, ele tem uma coordenada x, ó, que nós chamamos de x-vértice, e tem uma coordenada y aqui, ó, que nós chamamos de y-vértice. Para encontrar o valor do x-vértice e do y-vértice, nós devemos usar essa fórmula, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. O x-vértice é dado por menos b por 2 vezes a. Então, eu tenho que o x-vértice é menos b, que vale 4, ó, positivo, né? O b é o número que acompanha o x, por 2 vezes a. E o a, eu tenho que aqui, ó, é o número que acompanha o x ao quadrado, ele vale menos 1. Portanto, o x-vértice ele vale menos 4 dividido por menos 2. Portanto, o x-vértice vale menos com menos dá mais, né? 4 dividido por 2 fica 2, tá? O mais não precisa aparecer o sinal. Essa é a coordenada x-vértice, tá? Do nosso vértice. Agora a gente vai fazer o y-vértice, tá? Que é dado pela fórmula menos delta dividido por 4a. Tá bom? Então, o y-vértice é menos delta. Como a gente fez soma e produto agora há pouquinho, nós não fizemos o delta. Então, eu vou calcular o delta rapidamente aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, delta é igual a B ao quadrado. O B vale 4, né? 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A aqui em cima vale menos 1. Vezes o C. O C aqui em cima vale 5, tá bom? Então, eu tenho que o delta vai ser 16, né? 4 ao quadrado, 16. Menos com menos vai dar mais aqui.
4 vezes 1, 4, vezes 5 é 20. Portanto, o nosso delta será igual a 36. Beleza? Voltando aqui, calculando o y vértice, que é menos delta, 36, né? Dividido por 4 vezes o a, que é 1. Tá bom? Então, o y vértice será igual a menos 36 dividido por 4. Então, o y vértice será igual a menos 9. Beleza? Aliás, acho que eu errei o sinal, né? Vamos só corrigir aqui. O a vale menos 1, né? Então, vamos só dar uma arrumadinha no sinal aqui. Vai ser menos 36 dividido por menos 4, vai dar mais 9. Beleza? Então ele tem a coordenada, o vértice ele tem coordenadas x vértice e y vértice. Portanto, o vértice vale x2 e o y 9. Beleza? Outra coisa que vocês viram aqui, que tem os máximos e mínimos, tá? Máximo, eu falei no vídeo anterior, quando a concavidade é voltada para baixo, tá? Então, o ponto de máximo é o vértice. Então, o vértice aqui, ele está em cima, tá? Então, ele é o maior valor que a parábola possui, quando ele está com a concavidade voltada para baixo, é o que acontece no nosso exercício. Ponto de mínimo será quando a concavidade for voltada para cima, tá? Que a gente chama de CVC, né? Concavidade voltada para cima, ele é chamado de ponto de mínimo porque o vértice vai ficar lá embaixo, né? Se ele fica lá embaixo, ele é o menor valor que a parábola possui, ele é chamado de ponto de mínimo. Mas nesse exercício que a gente está fazendo, a concavidade é para baixo e o vértice será ponto de máximo. Beleza? E aí, pessoal? Para finalizar agora a nossa videoaula, nós vamos fazer o esboço do gráfico da função menos x ao quadrado mais 4x mais 5, que é a função que nós estamos estudando, tá bom? Para adiantar nosso vídeo, eu coloquei aqui as características que nós encontramos desde o início da nossa aula, fazendo o estudo do nosso exemplo, tá bom? Então nós temos que a concavidade é voltada para baixo. Nós encontramos que as raízes da função são x uma linha igual a menos 1, x duas linhas igual a 5, e nós encontramos que o vértice vale 2 e 9. Então aqui no plano cartesiano nós vamos marcar aqui, ó, o x uma linha valendo menos 1, tá aqui no plano cartesiano, o x duas linhas valendo 5, tá aqui no plano cartesiano, e o vértice tem coordenadas 2 e 9, 2 para x e 9 para y. Então eu tenho aqui, ó, vai ser esse ponto aqui, tá? 2 para x, ó, e 9 para y, tá bom? Uma dica esperta, galera, que a gente não falou nem no primeiro vídeo nem no segundo. Se você tem aqui o valor do c, ó, x a função é dada por y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Esse c aqui, ó, é onde ele corta o eixo de x, de y, tá bom? É onde ele corta o eixo de y. Então, eu sei que essa parábola sempre vai passar no valor de c no y, tá bom? Então, aqui ele vai passar no y valendo 5, tá? É um ponto a mais que você tem para poder construir o gráfico, é o valor de c, que é onde o gráfico corta o eixo de y. Se nós unirmos esse ponto, lembrando que a concavidade é voltada para baixo, tá? Eu não vou conseguir fazer uma parábola muito perfeitinha aqui, mas lembrando que a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Então, essa é o gráfico, né? O esboço do gráfico dessa função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.